Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Num país que vive a ilusão de ser eternamente jovem, como é envelhecer e ser velho no Brasil? Quais os desafios que a nossa população idosa precisa enfrentar? Com quem essas pessoas vivem? Com suas famílias ou em instituições públicas? Indo direto ao ponto, o Brasil cuida da sua população de idosos? Vamos ver alguns dados, aprender vocabulário e expressões e refletir um pouco sobre a velhice e o envelhecer? Essa temporada tem o apoio da Petra, Thomas, Cecília e Hélia. Para ser um dos apoiadores do Fala Gringo também, acesse falagringopodcast.com e clique no banner da lojinha. Vem cá, você já parou para pensar no seu envelhecer? Não na velhice como substantivo, aquele que a gente só enxerga lá para os 60 ou 70 anos, onde você se vê de cabelos brancos, preenchendo seu tempo com palavras cruzadas e conversando com os parentes e amigos de longa data, os que sobraram. O que eu queria saber mesmo é se na sua cultura é comum se pensar no envelhecer. Envelhecer que é verbo, o processo que compreende as alterações fisiológicas e que vão ocorrendo ao longo do tempo. O processo que compreende mudanças nas relações sociais ao longo da vida. Eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos anos, para ser mais exato, desde 2016, quando li pela primeira vez A Máquina de Fazer Espanhóis, do escritor português Walter Hugo Mãe. Sempre que alguém me pergunta, Lene, você prefere o português do Brasil ou o português de Portugal? Eu brinco dizendo assim, o do Brasil, claro, a menos que quem esteja falando seja o Walter Hugo Mãe. Aí é o meu ponto fraco. O Walter Hugo Mãe é um escritor muito talentoso, considerado um dos grandes nomes da literatura em língua portuguesa atualmente. E nesse romance, A Máquina de Fazer Espanhóis, ele conta a história de um homem de 84 anos, o Sr. Silva, que acaba de perder a sua esposa, uma companheira de 50 anos de casamento, com quem ele vivia uma grande paixão, mesmo depois de todo esse tempo. Com isso, os filhos do Silva decidem deixá-lo num asilo, ironicamente chamado de Lar da Felicidade, munido apenas de uma sacolinha e anos de memórias. Aí a gente vai acompanhando a adaptação do Silva naquele novo espaço, onde ele conhece pessoas com diferentes histórias, mas ao mesmo tempo dores muito parecidas, afinal, todos estão passando por esse momento delicado da experiência humana, em que se experimentam grandes doses de solidão, melancolia, saudade e, como a gente vê no livro, até mesmo revolta. E todos esses temas, eles vão sendo tratados de forma muito poética, mas não romantizada, no sentido de ver o lado bom da coisa, até mesmo das situações mais difíceis e transformar aquilo numa jornada do herói. No caso do Walter Hugo Mãe, ele não romantizou esses temas relacionados à velhice. Ele põe o dedo na ferida mesmo. Os personagens falam muito do que dói, física e emocionalmente, essas verdades que a gente, quando é jovem, prefere fazer de conta que não existem ou que não acontecerão, né? Tem uma passagem do livro em que o Silva está refletindo sobre a sua velhice imediatamente após a perda da esposa, em que ele diz assim: nunca nos preparamos para a derrocada de todas as coisas. Nunca nos preparamos para a realidade. Passamos a ser cidadãos terrivelmente antipáticos, mesmo que façamos uma gestão inteligente desse desprezo que alimentamos crescendo. E só não nos tornamos perigosos porque envelhecer é tornarmos-nos vulneráveis e nada valentes, pelo que enlouquecemos um bocado, e somos só como feras muito grandes sem ossos, metidas dentro de saco de pele imprestáveis que já não nos servem para nos impor verticalidade nem nas mais pequenas batalhas. Soa muito ranzinza, né? Mal-humorado, mas eu gostei muito porque também me parecia muito honesto. É graças a esse livro que desde os 25 anos eu tenho refletido bastante sobre o envelhecer de uma forma realista, pensando nesse envelhecimento que abraça a gente ao longo do tempo, nas nossas jornadas, não só quando a gente atinge uma certa idade, como muita gente pensa, né? Esse envelhecimento que, enquanto nos dá experiências novas e incomuns, nos tira muitas coisas também. E o livro fala muito sobre isso. E pensar o envelhecer no Brasil é uma coisa muito importante, afinal,
somos um país que não cuida bem dos seus idosos, já vou adiantando para vocês. Por isso eu fiquei muito empolgado quando uma ouvinte canadense sugeriu esse tema. Eu tive aquele sentimento de, como é que eu não pensei nisso antes? Então um abraço, Francie. Mais uma vez, obrigado pela recomendação. E aí eu vou começar a responder diretamente algumas das suas perguntas, baseado em algumas pesquisas que eu fiz, impressões minhas e também alguns dados que eu coletei, tá bom? Para começar, a negligência, a situação dos idosos no Brasil, se reflete bastante na quantidade de informação que se encontra. Os dados quase sempre são muito desatualizados. A opinião pública fala pouco sobre os idosos e mesmo quando a gente falou muito sobre velhice, devido a uma reforma da Previdência recentemente, o enfoque era muito mais econômico do que assistencialista. Sim, negligência significa falta de cuidado, de atenção ou interesse a algo, ok? Bom, com todos esses avanços científicos, médicos, sociais e também tecnológicos, nós conquistamos o direito de viver mais, a tal da longevidade, né? Longevo, aquilo que se estende, que dura muito. E aí, esses avanços aqui no Brasil elevaram a nossa expectativa de vida a 77 anos em 2021. Só para a gente poder comparar, 100 anos atrás, a nossa expectativa de vida era de apenas 40 anos. Hoje, 77. Então é um salto bem significante, né? Atualmente, 14% da população brasileira é considerada idosa, acima de 65 anos, mas o Brasil está envelhecendo de uma forma muito rápida e, segundo alguns especialistas, até mesmo desordenada e não sustentável. Para vocês terem uma ideia, o segmento da população que mais cresce atualmente é o das pessoas acima de 80 anos, segundo o IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A expectativa é que daqui a 30 anos, esse percentual de pessoas idosas será de 30%, ou seja, 3 a cada 10 brasileiros. Isso já indica alguns problemas pelos quais não só os idosos, mas a sociedade brasileira como um todo terá que enfrentar. Com menos gente trabalhando, gerando riqueza para o país e mais gente precisando de assistência do Estado, a conta não fecha. Quer dizer, ficará difícil para o Estado arcar com os custos assistenciais. Essa é uma preocupação global, inclusive de grandes potências mundiais. Vocês que me ouvem do Canadá, dos Estados Unidos, sabem disso muito bem, né? Outro ponto importante é que além da quantidade de idosos que está aumentando, a taxa de fecundidade dos países em geral também está caindo muito. Com maior acesso das mulheres à educação, consequentemente ao mercado de trabalho e também, claro, acesso a métodos contraceptivos, as famílias estão ficando cada vez menores. Minha avó, por exemplo, teve 8 filhos, minha mãe teve apenas 2. Eu, que tive uma família de apenas 4 pessoas, a ideia de ter mais de 2 filhos já parece algo bem impensável. Bom, se a tendência é de mais idosos no Brasil, qual é a perspectiva de futuro dessas pessoas, então? Considerando o cenário atual, não é nada muito animador. Para começar, a gente se prepara muito mal para o momento em que a força de trabalho se esgota. Cerca de 90% dos brasileiros e brasileiras com mais de 25 anos não poupam dinheiro pensando na aposentadoria. Poupar significa guardar dinheiro para o futuro, economizar pensando no futuro. Claro que não é só uma questão de educação financeira, muito longe disso. A gente tem educação financeira? Não. Outra coisa que temos menos ainda é uma boa taxa de bem-estar social para a maioria da população. Muitas pessoas estão basicamente contando os centavos, lutando para sobreviver. Aí fica difícil mesmo de fazer um pé de meia para o futuro, né? E mesmo quando sobra algum dinheiro, o futuro não é prioridade. A mentalidade do brasileiro, em geral, é muito assim. A gente só vive uma vez, vamos aproveitar o agora e no amanhã a gente pensa amanhã. Acho que também podemos dizer que há um sentimento geral de que somos um país de jovens. E isso acaba influenciando nessa não percepção de que sim, vamos viver mais. E se vamos viver mais, temos que nos preparar para a velhice. Senão, uma velhice digna será um privilégio de poucos. Quando eu estava coletando informações para esse episódio, eu ouvi uma entrevista de uma médica geriatra, especialista em cuidado ao idoso, né?
que dizia que muita gente pensa a velhice como uma questão individual, quando na verdade é uma questão coletiva. A gente quer envelhecer, mas quer envelhecer com pessoas ao redor. E o desafio de envelhecer hoje é que também não existe um roteiro como antes, que você tinha um emprego formal, passava anos naquele emprego pagando a previdência e no final tinha a sua aposentadoria garantida. Hoje tudo está mudando muito rápido, as condições de trabalho e leis trabalhistas estão muito precarizadas, prejudicadas, especialmente aqui no Brasil, né? Como eu disse, a gente não é educado financeiramente e tem muita gente também trabalhando na informalidade. Quando você tem um trabalho formal, a contribuição para a previdência ela ocorre automaticamente, é descontado no seu pagamento. Mas no trabalho informal, cabe a cada um fazer esse planejamento previdenciário. E é aí que as coisas complicam, porque não é cultural essa questão de planejar a aposentadoria aqui. Além do mais, somos um país onde as pessoas não têm essa relação de respeito e sabedoria com a velhice, onde as pessoas nem aceitam a velhice. Nós temos bastante essa cultura do contornar a velhice, de parecer mais jovem. Se exalta bastante o coroa ou a coroa que está com tudo em cima. E qual é o problema disso? Enquanto a gente não admite que está ficando velho, a gente também não constrói políticas de cuidados, sejam políticas públicas, sejam as nossas iniciativas pessoais, poupança, previdência e hábitos mais saudáveis para o corpo resistir melhor ao tempo, evitar doenças, etc. Agora, como é que o Estado brasileiro está cuidando dos idosos atualmente? Visando contornar esse problema do orçamento, que tem essa ideia de uma bomba relógio prestes a acabar com a economia dos países, né? Aqui no Brasil, nós tivemos uma reforma da Previdência recentemente. Subiu a idade mínima para a aposentadoria, que ficou de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. A lei permite ainda, mesmo para quem nunca contribuiu com a Previdência, um salário mínimo para todos os cidadãos e cidadãs de baixa renda ao completarem 65 anos. Mas isso só se a pessoa comprovar que é de baixa renda mesmo, ou seja, é pobre, e não pode ter nenhum vínculo de trabalho, senão o benefício é cancelado. No quesito abrigos públicos e instituições para idosos, infelizmente, a gente também não tem bons números. Em 2011, como eu disse, os dados, na maioria das vezes, são desatualizados. Então, em 2011, uma pesquisa mostrou que 71% das cidades brasileiras não tinham instituições para idosos. E das poucas que existiam, a maioria eram instituições filantrópicas ou privadas. Só 6% eram públicas. Se por parte do Estado há pouco investimento no cuidado a essa população idosa com a criação de instituições de longa permanência, que é hoje um nome mais formal para asilos, há também um grande preconceito dos familiares em deixar esses idosos nessas instituições, aquele sentimento de que a família estaria deixando o idoso de lado. Existe muito essa ideia tipo, não vou colocar a minha mãe no asilo. E aí, esse idoso acaba muitas vezes morando num hospital, que sai muito mais caro, ou morando sozinho, ou morando com a família mesmo, quando dá. É sempre uma questão bem complexa, né? Na América Latina, a gente tem essa coisa chamada familismo, é a responsabilidade da família de cuidar das pessoas mais dependentes, idosos, crianças, doentes. E as pessoas acabam esquecendo que esse cuidado também é responsabilidade do Estado, afinal, está na lei, como vamos ver a seguir. Se ninguém numa família pode cuidar de um idoso, e esse idoso vive sozinho, e alguém fizer uma denúncia dizendo que essa pessoa está sem cuidados, só a família vai ser responsabilizada por isso. A família pode até tentar se defender dizendo que não tinha condições de acompanhar o idoso em tempo integral, que não tem instituições de idoso na cidade, onde ele poderia ficar integralmente ou parcialmente, só uma parte do dia, mas o Estado vai fazer o quê? Lava suas mãos, se exime da responsabilidade. Então, só para fechar esse tópico, reforçando, temos poucas instituições para idosos no Brasil e, na maioria das vezes, as que tem são instituições privadas ou filantrópicas, que se mantêm com a ajuda do governo e algumas doações da sociedade.
Tá gostando desse episódio? Então não esqueça de clicar em seguir o podcast. Assim você não perde os próximos episódios. Agora, se você já ouve o Fala Gringo há muito tempo, que tal deixar uma avaliação 5 estrelas pra gente aí no seu tocador de podcasts? Essa é uma forma muito legal de ajudar o projeto, você não paga nada por isso e só leva alguns segundinhos. Na Apple Podcasts você ainda pode deixar um review para o programa, como fez a Martina, da Polônia. Ela diz: com o Lene, consegui melhorar o meu português e também aprendi muito sobre vários estados do Brasil, a cultura e sotaques diferentes. Diz ainda que adorou especialmente o último episódio sobre São Luís do Maranhão. A Franz diz que o Fala Gringo é uma pedra preciosa no planeta podcasts. Olha que bonito. E para apoiar financeiramente o projeto, como faz? Lá no site do Fala Gringo, você clica no link da lojinha, tem também um banner, e aí você vai ser direcionado a uma página com as opções de pagamento. Você pode apoiar essa temporada e, como recompensa, recebe uma senha para acessar as transcrições, ou você pode comprar os PDFs das temporadas anteriores. Lá na página tá tudo bem explicadinho, tá certo? Bom, até agora eu falei bastante sobre as deficiências do Brasil em dar assistência a essa população de idosos e também dos desafios que o país terá que enfrentar, que eu terei que enfrentar, né? Afinal, eu espero continuar vivo para ser idoso no Brasil. A perspectiva não é das melhores, mas eu vejo o copo meio cheio mesmo, quer dizer, eu tenho esperança. E depois de falar desses desafios, eu acho também importante citar o Estatuto do Idoso. O que é o Estatuto do Idoso? É um conjunto de leis que foi criado em 2003 com o objetivo de ampliar os direitos e a proteção das pessoas idosas no Brasil. A criação dessas leis foi bem importante porque naquele momento a sociedade e os nossos parlamentares pararam para discutir 118 artigos que tratavam da importância e a intenção de promover a inclusão desses idosos na sociedade. Afinal, o idoso ele ocupa uma condição de vulnerabilidade social, né? Quanto mais velho e dependente, ele está mais vulnerável à violência e abandono. Inclusive, aumentou bastante o número de casos de violência contra idosos aqui no Brasil durante a pandemia. O idoso também fica mais vulnerável na questão de acesso à saúde pública, à oportunidade de trabalho, entre tantas coisas que a gente já sabe. De um sistema que vai jogando você para o canto conforme vai diminuindo a sua capacidade produtiva. Então a criação desse estatuto foi uma grande conquista para a população idosa brasileira, inclusive as futuras, né? E um ponto interessante é que a aprovação desse estatuto foi fortemente influenciada por uma novela. Havia uma novela chamada Mulheres Apaixonadas e 2 personagens formavam um casal de idosos que sofria bastante humilhação e violência psicológica da neta. Ela dizia coisas horríveis como: quando é que a gente vai colocar esses 2 velhos no asilo para eu poder ter o meu quarto de volta? Ou, tá na hora de vocês saírem dessa casa e ir direto para um asilo, vocês dão muito trabalho. E aí, vendo esse show de horrores, a sociedade inteira começou a refletir: nossa, isso acontece na vida real. O que é que se pode fazer para proteger legalmente essas pessoas? A atriz que fazia a personagem da neta chegou até mesmo a ir ao Senado defender a aprovação da lei. Pois bem, deu certo. O Estatuto do Idoso foi criado e, segundo alguns especialistas, é um dos documentos mais completos que o Brasil tem na proteção a um grupo específico da sociedade. Agora, o desafio mesmo é garantir a sua plena aplicação, principalmente no que toca às responsabilidades do governo brasileiro. Será que a gente consegue avançar ainda mais um pouco? Como diz o ditado popular, quem viver, verá. Vamos agora às expressões utilizadas no episódio de hoje. Eu usei a expressão fazer um pé de meia, que significa guardar dinheiro, fazer uma economia. Disse que essa expressão refere-se ao hábito de que antigamente as pessoas não confiavam nos bancos, principalmente as pessoas que viviam nas áreas rurais, e então guardavam o dinheiro em casa mesmo, muitas vezes em meias costuradas e ficava ali dentro da gaveta, num cantinho. É importante fazer um pé de meia para a aposentadoria, ou eu vou ter que fazer um pé de meia para viajar para a Amazônia o ano que vem.
Nessas duas frases, o contexto é de guardar dinheiro, de economizar. Deu para entender, né? Também usei uma palavra informal para falar de idade, que é coroa, o mesmo que coroa do rei e da rainha. Em algumas regiões do Brasil, um coroa ou uma coroa é como chamamos alguém que tem entre 40 e 50 anos por aí. A pessoa que não é vista nem como idoso ainda, mas também não é considerada tão jovem. Então se usa um coroa. Ou, mais formalmente, se fala um homem maduro, uma mulher madura. Também usei a expressão a conta não fecha, que usamos para falar de uma coisa que não é viável, não é possível, seja dentro de um contexto financeiro ou de tempo. Com alguns exemplos fica mais fácil. Eu poderia dizer algo como: começo o dia sem me programar e quando vejo já estou participando de várias reuniões e ainda com um monte de coisas pessoais para fazer. Chega um momento que a conta não fecha. Quer dizer, eu tenho muitos afazeres para pouco tempo, não é viável. Também teve a expressão lavar as mãos, que significa desistir de algo, de uma tarefa ou de uma responsabilidade. É uma expressão com origem bíblica, era tradição de um preso ser libertado durante o período da Páscoa judaica e a decisão de soltar Jesus ou o assassino Barrabás foi passada para o público. Então o Pôncio Pilatos, ao passar essa decisão para o público que estava acompanhando o julgamento, falou a frase: "Estou inocente desse sangue, lavo as minhas mãos." Então a expressão entrou para a história, né? Claro que não precisa de um julgamento para a expressão ser usada, basta você estar desistindo de uma situação, de ajudar alguém, sei lá. Fiz tudo o que podia para ajudar você. Como você parece não se importar com isso, lavo minhas mãos. Quer dizer, desisto. Já era. Gente, esse episódio se conecta muito bem com 2 outros episódios aqui do Fala Gringo. Episódio 3.2, a vaidade nossa de cada dia, onde eu falo como nós brasileiros somos realmente muito vaidosos e damos bastante importância para a aparência física. E também com o episódio 14 da 2ª temporada, quando o brasileiro fica doente, onde eu falei do nosso sistema de saúde pública. Fica a dica, caso você não ouviu ainda. Estamos chegando ao fim, eu quero agradecer a você por ter ouvido até aqui. Repetindo, não esqueça de deixar um review 5 estrelas para o podcast. Eu vou terminar da forma que comecei, voltando à máquina de fazer espanhóis. Vou ler um trecho do livro para encerrar esse episódio bem bonito. O Américo esperou alguns segundos para que eu me acalmasse. Procurou um silêncio limpo, como uma folha limpa, e disse: "Um dia essa saudade vai ser benigna. A lembrança da sua esposa vai trazer-lhe um sorriso aos lábios, porque é isso que a saudade faz. Constrói uma memória que nos orgulhamos de guardar, como um troféu de vida. Um dia, senhor Silva, a sua esposa vai ser uma memória que já não dói e que lhe traz apenas a felicidade. A felicidade de ter partilhado consigo um amor incrível que não pode mais fazê-lo sofrer, apenas levá-lo à glória de o ter vivido, de o ter merecido. Tenho até inveja de si, senhor Silva, porque eu tenho 31 anos e estou aqui por solteiro. Já não vou a tempo de ter 50 anos de uma grande paixão."